Marcial, separei um trecho aqui com o Mano aí comentando sobre o empate do Corinthians ontem. Ele que ficou inconformado com o time que o Dorival colocou no primeiro tempo, depois o segundo melhorou. Mas se liga só no que ele falou, deixa o seu like, comenta aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então, mano, o primeiro tempo do Corinthians ontem contra o Botafogo foi uma coisa assim constrangedora, né? E com todo respeito, Michel, eu sei que você jogou bola. Mas, velho, o Léo Maná não consegue acertar um passe, uma jogada, nada. O time que o Dorival escalou no primeiro tempo foi uma coisa bizarra. Isso eu não entendi. O Romero, a gente não ouviu falar o nome do Romero na transmissão. O Corinthians não passava da linha do meio de campo. Ô Michel, a sorte do Corinthians que o Botafogo não sei, porque ontem não quis jogar. E no segundo tempo, menos ainda. Mas não foi constrangedor o primeiro tempo? Não, demais. E assim, eu só não entendi a escalação do Mano. Mano, não. Desculpa, do Dorival. Do Dorival. Até porque ele tinha peças melhores no banco para poder começar. Ou você não concorda comigo? Mas óbvio. É muita limitação, Benja. É muita limitação. Você poupar o seu time. Cara, a gente tá falando de um período que os jogadores do Corinthians eles ficaram um mês de recesso, ficaram 15 dias de folga, que é obrigado, porque no final do ano vai estender um pouco mais o campeonato. Deram 15 dias de férias para os jogadores agora e 15 dias para treinar. Cara, o Corinthians ontem, Benja, ele tava fazendo o 5º jogo. Ou seja, até ontem, ele tinha feito 4 jogos no período que resume o pós-mundial de clubes até ontem. Só um detalhe, desculpa. Poupar o time. E só um detalhe, quarta-feira passada, não jogou no Acre. Sim. Em La Paz, jogou na Arena. Sim, mas é que tá, Benja. Então, pra mim, é uma baita de uma idiotice por parte do Dorival poupar o time do jeito que ele poupou. E, cara, desculpa, o Léo Maná, mano. O Léo Maná, ele até pode ter potencial. Ele só tá no esporte errado. Ele precisa descobrir qual que ele faz bem. Porque, cara, na boa, não dá, Michel. O Léo Maná, todas as oportunidades que ele teve, ele nunca correspondeu nem o mínimo. Ontem o Corinthians no primeiro tempo ele foi amassado pelo Botafogo. E ele só não foi goleado porque o Botafogo tirou o pé e achou que os titulares não entrariam no segundo tempo. O Botafogo foi incompetente. Inclusive, ainda no primeiro tempo, o Corinthians teve uma chance com o Bahia, o volante que acabou desperdiçando, era um lance que o Corinthians poderia até ter empatado, mas aí, graças a Deus, o Dorival descobriu o fogo. Ele inventou a roda. Ele foi pro intervalo e ele viu que com aquele time, ele não ia achar nada. Aí ele volta com os 4 titulares. Ele voltou com o Mateuzinho, voltou com o Bidon, com o Memphis e com o Yuri. Benja, o Corinthians no segundo tempo ele amassou o Botafogo. As principais chances de gol quem teve no segundo tempo foi o Corinthians. Foi o Corinthians. O Corinthians poderia ter virado, só não virou por um detalhe. O Yuri Alberto perdeu um gol que não se pode perder. O Corinthians teve outra chance com o Bidon também dentro da área. O Corinthians ele teve uma com o Memphis também. Fora o gol que ele fez, ele teve uma outra boa chance. Então, nesse ponto, Michel, o Corinthians ele entra com força máxima e eu acho que todo treinador precisa fazer isso. Vai levar, por exemplo, quero poupar o time. Resolve no primeiro tempo, tenta ali jogar de igual para igual, não deixa o adversário gostar do jogo e no segundo tempo, quando cansarem, você troca. Não dá pra você colocar, porque se você quiser poupar o jogador, Michel, você faz isso e beleza, você faz 1-0, no segundo tempo você mexe aonde você precisa mexer e tira as peças que você precisa tirar. Agora, imagina um jogador tendo que entrar como o Yuri, o Memphis, o Bidon, o Mateuzinho, entrar tendo que reverter um placar de derrota. Verdade. Você vai se desgastar muito mais, cara. Então, Dorival, não seja limitado. Para usar um termo mais brando, não seja limitado. Quer preservar jogadores? Entra com força máxima, resolve o jogo e tira quem precisa tirar no segundo tempo. Concordo. Eu acho, por exemplo, no segundo tempo, o próprio Yuri Alberto, mesmo com 45 minutos só para jogar, se proporcionou várias oportunidades. Por isso que eu falo, ele é um centroavante que tem que jogar. Ele tem que jogar. E o Corinthians fez bem renovar o contrato dele até 2030, Michel? Eu renovaria. Eu acho que me fale um centroavante hoje. Ele foi, eu diria pra você que ele foi corajoso. Eu acho que o que o Yuri Alberto fez agora, acho que 0,0000001% de jogadores hoje no futebol brasileiro fariam. E eu vou falar, e pro Corinthians, o Corinthians tem que agradecer, porque um centroavante com o potencial que o Yuri tem, a gente já discutiu aqui que ele tem esses altos e baixos, mas, querendo ou não, é um centroavante com os números a mais de 20, 30 gols no ano. E é jovem, então, assim, né? E jovem. Então, assim, pro Corinthians, espetacular. Agora concordo com o Mano. Eu acho que ele foi ousado e mostrou a vontade dele querer fazer muito pelo Corinthians, porque outro no lugar dele talvez pensaria e falava assim, renovar mais 5 anos com a situação que o clube tá? Mas, olha, voltando a falar do Yuri Alberto, ô Edinho, coloca o trecho aí, o Yuri Alberto emocionado, falando da renovação. Foi pro André Hernan, né, se não me engano. Meu amigo André Hernan. Vamos ver aí o Yuri Alberto. E depois de tudo que a gente passou aqui, acho que era o mínimo eu ter feito isso, né?
por essa torcida, pelos meus companheiros, principalmente nesse momento difícil. Então, acho que eu podendo estar junto com eles, poder me entregar ao máximo, cara, ao máximo. O 110 de cada um aqui dentro, a gente sabe que pode mudar essa história, pode mudar o que está acontecendo no clube. E a gente vai dar o nosso máximo, cara, pra gente trazer alegria pra esse torcedor que merece demais. E eu e o Yuri, principalmente. Você se emociona quando fala desse momento do Corinthians? É um amor muito grande, cara. É um amor muito grande. Eles me abraçaram de uma forma que... tipo um abraço de mãe, sabe? Então, é gratificante. Obrigado, Fiel. Obrigado pelo apoio e vamos junto que a gente vai sair dessa. O Yuri Alberto, Michel, para mim é um dos maiores cases de superação que eu vi na história do futebol brasileiro, sem ser por contusão. Porque o que esse cara passou no Corinthians, eu mesmo, que eu dei porrada no cara mais de um ano, mas batia todo dia no Yuri Alberto. Lembra, você chamava ele de Finazzi Bonito. Não, você chamaria de Finazzi Bonito, ou não? Cara, ele superou tudo isso e teve a oportunidade agora de sair de novo, não quis. Não, mas cara. Ganhou moral. Agora ele ganhou moral com a torcida. Muita moral. Muita. Mas ganhou muita moral. Muita moral. Só que, moral. assim, eu falo, eu sempre já defendi, algumas vezes já falei, mas eu considero sim o Yuri Alberto um grande jogador e um jogador que tem condições, ele bem de ir para uma seleção brasileira, por exemplo. Tem. Já mostrou isso. Se você tivesse que escolher eu hoje, só Yuri acho Alberto que ou Pedro? Hoje, cara, difícil essa pergunta, hein? Mas hoje Pedro eu ainda fico no Flamengo, pô. Cara, hoje eu ficaria com o Yuri Alberto. Hoje. De verdade. Eu acho que o maior concorrente que o Yuri Alberto Mas eu tem sou hoje no Brasil, pra falar a verdade, Michel, não sei se você concorda, eu acho que é o Caio Jorge do Cruzeiro. O Pedro é um grande jogador, mas hoje ele não é titular do Flamengo. Aí se você coloca esse terceiro entre os três, hoje eu ficaria com o Caio Jorge pelo momento que ele vive no Cruzeiro. Só que eu acho ainda o Yuri Alberto com mais potencial e eu vejo ele bem, ele ainda na frente do Caio Jorge. Mas o momento hoje que vive o Caio Jorge, ele mereceria estar na seleção brasileira. Agora ontem, depois do jogo, Mano e Michel, o Dorival foi pra coletiva. O repórter fez a pergunta sobre um treino aberto na terça-feira pra torcida do Corinthians na véspera do jogo contra o Palmeiras. Só que esqueceram de avisar, mano, o Dorival. Ele não sabia. Ele fala a respeito de especulação. Ele falou, eu não tô sabendo disso. Olá. Ele vai poder falar a respeito. E se for de fato verdade, é constrangedor pro Dorival. Ele deveria pedir as contas agora. Vamos ouvir o Dorival falando que não sabia do treino aberto. Dorival aqui, boa noite, Bismarck Rodrigues da Rádio Coringão. Ontem, uma das torcidas organizadas do Corinthians pediu treino aberto na terça-feira, véspera do Clássico. Gostaria de saber a sua opinião, se você é favorável de ocorrer esse evento na Neoquímica Arena para ter o último ali momento com a torcida antes do derby. Desculpa, pediu o quê? Eu não entendi. Um treino aberto na Neoquímica Arena, na terça-feira, antes do Clássico. Olha, eu não estou sabendo de nada disso. Para mim é uma novidade. Mas eu acho que a notícia, não sei se é verídica. Eu não estou sabendo, então para falar sobre hipótese, me desculpa, mas eu não... Mas você pensa sobre? Não, hipótese eu não falo, entendeu? Quer fazer uma outra pergunta? Te pedi, mas a gente vai passar esse jogo para falar sobre isso. Ah, tá, eu não sabia disso, tá? Não tenho nem formatei um pensamento assim para te passar nesse momento. Peraí. Vou defender o Dorival agora. Não foi marcado um treino assim. Não foi confirmado. O repórter lá da Rádio Coringão, é isso? Sim. Ele perguntou, a torcida pediu um treino aberto terça-feira. Não é que o treino estava marcado terça-feira, é diferente. Sim. É diferente. Por isso que é bom ouvir a pergunta. Por isso que é. Ela toda. Porque muitas vezes as pessoas só colocam um recorte, tipo, da resposta e falam, o Dorival não tá sabendo e tá acontecendo isso daqui. E aí você ouve a resposta e você é induzido a acreditar nisso. Agora, o repórter, ele é claro na pergunta, quando ele fala, a torcida sugeriu e pediu esse treino aberto. Aí ele fala, não tô sabendo disso. Ele até entendeu que talvez pudesse estar marcado, mas não existe uma marcação. E a assessoria, no meio da entrevista, fala para ele. Sim. A entrevista, a assessoria fala, também não estamos sabendo. Sim. Né? Então, por isso que ele fala a respeito dessa situação, que ele diz, ele fala, isso é uma especulação. Falou, não tem nada, pelo menos não me informaram nada. Ô, Michel, tudo bem, o calendário brasileiro ele não é perfeito, mas ele já melhorou muito do que era, muito. Aí o Dorival reclama da maratona. Mas eu queria entender, que maratona? O Corinthians jogou quarta-feira
contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, em São Paulo. Jogou ontem no Rio de Janeiro, 40 minutos de voo. Quarta-feira, joga em casa contra o Palmeiras. Entendo que maratona. Ficou agora um mês parado. Um mês parado, e desse um mês, Benja, fizeram 4 partidas, cara. 4. Eu não concordo. Me desculpa a ciência, mas nessa hora, vendo a posição do Corinthians, me desculpa a ciência. Mas não dá. Tem que botar o que tem de melhor. Tem como. Todo Mas mundo maratona? Não é. Não entendo. E tem mais isso. E você tocou num assunto que é verdade. Jogou em casa, viajou no máximo 1 hora de avião até o Rio de Janeiro. Jogou contra uma boa equipe do Botafogo. Então, assim... Não foi um jogo desgastante. Não vejo aonde ele pode ficar o tempo que for na coletiva para tentar explicar, porque não dá. Não dá. Teria que ter colocado sim, ainda mais quando você vê o segundo tempo que o Botafogo fez e o que o Corinthians fez. Porque, na verdade, com a mudança, foi aí que deu uma melhorada, tanto que empata. Então, assim, eu não concordo. Eu acho que tem que colocar o que tem de melhor aí quando vê o Corinthians na tabela hoje do Campeonato Brasileiro. Mas eu queria entender qual maratona, cara. Mas, ô Benja, hoje é Ctrl-C, Ctrl-V nesse tipo de discurso idiota. Desculpa. Discurso idiota, Dorival. Sabe por quê? Vocês ficaram um mês sem jogar uma partida oficial. 15 dias, inclusive, de descanso, de férias antecipada. E 15 dias treinando. Vamos lá, Dorival. Você falou a respeito do jogo contra o São Paulo. O São Paulo, que também ficou um mês parado, contra o Corinthians, eles engoliram vocês na vontade. E é isso que você deveria falar. Que teu time, Dorival, quando vai jogar clássico, é um time broxa. É um time bunda mole. É um time que muitas vezes, ainda quando joga dentro da Neoquímica Arena, a torcida não deixa o jogador entrar a 20 por hora. Aí o jogador, ele cresce. Mas quando vai jogar fora de casa, é sempre essa postura covarde e ridícula. Exceção foi feita no primeiro jogo da final, que tinha sido no Allianz Parque, que o Corinthians venceu lá. Jogou por uma bola e deu certo. Mas o segundo jogo, dentro da própria casa, o Corinthians só não perdeu aquele título por um detalhe. O Hugo Souza pegou um pênalti do Veiga, enfim, o Corinthians jogou mal aquele jogo. Então, seu Dorival Júnior, antes de começar com esse discurso patético, que hoje a mídia inclusive adora falar, olha, o secado do jogador. Gente, vocês fizeram 4 partidas depois de uma pausa de um mês. Você está de brincadeira, fala que o time está desgastado. Vá pro inferno. Não, mas isso atrapalha a ciência. Desculpa aos profissionais, mas se você perguntar para todo jogador, ele vai querer jogar. E não tem ninguém melhor que ele próprio para se conhecer, para saber se ele tem condições ou não para jogar. Sim. Aí hoje você faz o CK, hoje você tem o GPS, hoje você entra numa máquina lá que vai constar que você está cansado e os caras já te tiram. Você falou a ciência atrapalha? Não que atrapalha, mas hoje ela influencia muito. Só que eu ainda acho que não tem melhor você mesmo para conhecer seu corpo e entender se você tem condições ou não para jogar. E aí você vai lá e discute com o jogador e pergunta. E com certeza ele vai querer jogar. Só que hoje, desculpa, Benja, mas hoje, antigamente ainda tinha um diálogo, uma discussão entre preparador físico, comissão técnica, com o jogador e decidir com ele as condições. Às vezes o jogador, tô sentindo uma dorzinha. Mas se não, amigão, é no jogo, tem que botar pra jogar. Eu vou te falar, nunca foi tão bom ser jogador de futebol como agora. Pós-pandemia, um time pode fazer 5 substituições, é CK, é calendário. Hoje o cara não precisa mais, o cara é contratado não é nem pra jogar 90 minutos, precisa jogar 15, 20. É muito chato. Entendeu? Tá uma maravilha pra jogador de futebol, está uma maravilha. Nunca foi tão bom ser jogador de futebol como agora. Eu gosto do Dorival, respeito o Dorival, mas eu não consigo entender que maratona, cara. Eu não consigo entender maratona. Por 30 dias parado, fez meia dúzia de jogo. Jogou aqui. O Yuri Alberto jogou o último jogo? Em casa? Não. Voltou ontem. Voltou ontem, jogou. Mas o Yuri ainda ficou bastante tempo parado, Michel. Até entenderia ele entrar no segundo tempo. Mas, por exemplo, deveria estar força máxima. Memphis de titular, deveria estar Bidão de titular, Mateuzinho. Esses caras deveriam ter começado o jogo. O Yuri Alberto entrar no decorrer da partida, principalmente pelo período que ele ficou parado, porque ele machucou lá as costas, enfim, ele ficou um bom tempo para se recuperar. Ok, o Yuri entrar no segundo tempo. Mas o restante deveria ter começado com força máxima. Se o Corinthians entra ontem, Beija, com força máxima, até pelo que ele produziu no segundo tempo, ele poderia ter vencido o Botafogo no Rio. Eu não consigo entender. Abdicou do jogo, Corinthians. Cara, eu não consigo entender. Você vê a posição do Corinthians hoje, você ir jogar no Rio de Janeiro contra um time forte do Botafogo e ainda... Não, isso eu não consigo entender. Não, os Corinthians vai jogar quarta-feira em La Paz.
Aí foi jogar domingo em Recife. Aí quarta-feira pega o Palmeiras. Aí você fala, caramba, é uma maratona desgastante mesmo. Foi pra lá, foi pra altitude, foi pra cá. Jogou lá no norte no Nordeste. É uma coisa. Agora tá jogando aqui, velho. 40 minutos de avião. Hoje jogador de futebol é tratado a pão de ló, velho. Tem tudo. Tem tudo. E nem jogar mais 90 minutos precisa. Nunca foi de novo, nunca foi tão bom. Hoje um cara é contratado aqui vai jogar 20 minutos, cara. Só com relação ainda, Michel, desculpa, a gente acabou nem discutindo muito a respeito daquele tema de ter um treino aberto na terça-feira. Nesse caso, eu sou contra, Benja. Porque o primeiro jogo é na Neoquímica Arena. Ou seja, a torcida do Corinthians vai estar quarta-feira em peso dentro da Neoquímica Arena contra o Palmeiras. Seria interessante fazer, por exemplo, esse treino aberto caso o primeiro jogo fosse no campo do adversário. Porque aí você não vai ter a tua torcida lá, então você passa aquela motivação, aquela força lá para os jogadores com antecedência de um dia. Você não vai estar presente no jogo, mas você dá aquela moral pro jogador ali no dia anterior. Agora, desculpa, não dá para você fazer um treino aberto, ainda mais o Corinthians que tá esse catado. Quando joga com o time titular, aí é sempre um Deus os acuda. O Corinthians não tem jogado bem, você praticamente sacrificar um dia. Porque quando você faz um treino aberto, Michel, você não tá treinando jogadas ensaiadas, você não tá fazendo aquele treino realmente. Agora você tocou num ponto que é verdade. Você tá ali de exibição pro torcedor. Vim aqui pra dar um tchau pra vocês, vou tocar meia dúzia de bola, vou bater umas bolas no gol, só pra vocês dar uma moral pra nós. Mas não é o caso do Corinthians hoje, Michel. Hoje, qualquer dia pro Corinthians de treinamento é fundamental. E esse treinamento, ele é muito fundamental, porque é o momento onde você prepara a equipe. Sim. Normalmente o treinador, ele monta o time titular, ele monta a forma que o time vai jogar, treina a bola parada, e isso você precisa de concentração para chegar no jogo, sei lá, Sim. e fazer. Então, assim, não que eu sou contra do torcedor estar lá, mas acho que não é o momento. E para os jogadores, um treino fechado com a equipe, com o elenco, só o elenco, o treinador e a comissão, é a melhor coisa, ainda mais para um jogo importante como esse. Quinta-feira teve esse protesto lá no Parque São Jorge, organizado pelas organizadas, mas aberto a todos os torcedores do Corinthians. E teve enterro, Michel. Teve um enterro simbólico do Andrés, do Augusto, do Mário Gobi, do André Negão, do Duílio, do Roberto de Andrade. Você acha que... Mataram todo mundo. Você acha que... Mataram todo mundo. Você acha que o dirigente... se abate com isso? Se abala com isso? Cara, vou te falar, acho que não, porque vou te dar o exemplo do próprio teu Augusto. Depois de tudo que ele fez e que ele vem passando, as críticas dos torcedores, ele quer voltar. Então, assim, pra mim não... O Augusto falou, mano, não renuncio. Então, assim, a resposta tá aí. Eu acho que ele vai renunciar. Ele falou que não. Já gravou um vídeo... Mas você confia no Augusto? Ontem falou, não vou renunciar. Mas você confia? Eu, sinceramente, não confio. Mas você confia em quem aí? Ninguém. Então. Ele é mais um. Por isso que eu não confio. Eu acho que... vamos falar assim, juridicamente, Benja, se ele for empichado, ele perde todos os direitos dentro do clube. Ele é expulso. Ele não permanece mais lá dentro. Se ele renunciar... e abrir mão do cargo dele, ele não passa nem pelo crivo, ele não vai ser expulso. Foi a estratégia que o Dualib usou, o Dualib, lembra? O Dualib usou isso. Ele ia ser empichado, ele entregou o cargo, ele foi retirado do clube e depois ele voltou. Foi convidado a voltar. Vamos lá, vamos falar, né, dessa questão envolvendo a busca por reforços no Corinthians, tá? Conversei com uma fonte apenas, mas foi o suficiente para ela me dizer que vão tentar acelerar o processo, né, para dar a Fabinho Soldado não, né, para dar a Dorival Júnior, né, os reforços que ele pediu 4 reforços, e algumas posições precisam realmente serem reforçadas. Por exemplo, né, o ataque, que é a grande questão hoje envolvendo, né, o Corinthians, é o setor de ataque. Victor Sá é o nome da vez, tá? O Corinthians está tentando a compra do jogador. Se não conseguir, né, quem sabe vai sonhar com um empréstimo. Ele tem contrato até o meio do ano, né, com o Krasnodar lá da Rússia, e a ideia é fechar o mais rápido possível com o Victor Sá, que é um nome viável, porque o Corinthians quer dar os reforços ao Dorival, mas sem fugir da realidade do clube. Não deve vir nenhuma grande contratação, mas jogadores que, na visão, né, do Fabinho Soldado e da cúpula corintiana, vão ajudar o Dorival Júnior, tá? A questão envolvendo o lateral vai ser discutida no Corinthians por conta da péssima atuação do Léo Maná no jogo contra o Botafogo e da péssima atuação do Félix Torres no clássico contra o São Paulo, né? Ficou mais do que evidente que o Corinthians
tem uma carência na lateral direita, principalmente quando o Mateuzinho não joga. E nem o Mateuzinho é unanimidade hoje no Corinthians. Então, há a possibilidade do Corinthians buscar um lateral direito no mercado. É bom lembrar que o Joaquim Garcia foi oferecido ao Corinthians, o agente, né, o intermediário, né, que ofereceu o jogador ao Corinthians, ele pertence ao Vélez, né, jogador de seleção olímpica da Argentina, jovem, 24 anos. Ele foi oferecido, inclusive, com a ajuda de investidores para colocar ele no clube, mas o Corinthians não deu atenção, sequer respondeu o agente do atleta, que não é o agente, na verdade, é o intermediário, né? Eles fazem aquelas parcerias, né? Pega um empresário aqui do Brasil, faz uma parceria com um empresário lá da Argentina, que é o empresário de fato do jogador. Mas é uma opção. É claro que o Corinthians vai olhar outras opções no mercado, mas uma fonte já me deu uma cantada que depois da atuação, existe até a questão do Léo Maná contra o Botafogo, mas entrou a questão também do Félix Torres contra o São Paulo, né? Não tem o reserva. E repito, o Mateuzinho também não é unanimidade no Corinthians. Mas a prioridade é contratar 2 atacantes, um meio-campista, e aí vai ficar essa questão da lateral direita sendo analisada e se também pode vir um zagueiro. Mas atacantes e meio-campistas, inclusive meia de armação, para brigar ali com o Rodrigo Garro pela posição ou para ser o reserva imediato do Garro, é o que o Corinthians mais precisa. O que me passaram também é que esse meia hoje passa a virar uma segunda prioridade, tá? Eu não encontrei outro termo para que vocês possam entender exatamente essa questão do mercado da bola do Corinthians. Primeiro é o atacante de beirada, Vitor Sá tá, né, enfim, negociando. Segundo, essa questão envolvendo o meia. Por quê? Porque todas as vezes que o Rodrigo Garro não pode jogar, o Dorival Júnior tem que mudar o esquema tático. Ele tem que voltar a jogar no 4-1-4-1. Por exemplo, com o Garro em campo, nos últimos jogos, ele passou a usar mais o 4-4-2 losango. Inclusive jogou até no 4-1-3-2 outro dia, mas muito mais no 4-4-2 losango, o Dorival. Mas quando o Rodrigo Garro não está em campo, por não ter esse jogador centralizado, esse meia, né, tinha o Coronado e claro, a rescisão foi boa, não podemos nem falar que não, o Corinthians entende que precisa dar agora um meia, né, para o Dorival Júnior, mas que seja também dentro da realidade do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, essa informação... finalizando com o Sammy Carvalho, trazendo informações sobre reforços do Corinthians. Não só ontem, mas como outros jogos também, dá pra perceber que alguns jogadores não têm a mínima condição de vestir a camisa do Corinthians. Léo Maná, mano, horrível, cara. E não adianta falar, não, moleque da base, tem que ter paciência. Cara, o Léo Maná tá desde a época do Vitor Pereira no Corinthians, cara, até hoje, o moleque não mostrou nada, é horrível. Cara, ontem ele foi dominar uma bola na linha lateral ali, próximo do meio campo, né? Ele deixou a bola passar, cara. O João Pedro Choca, mano, deu uma chamada nele ali. Cara, o moleque é ruim. O moleque não acerta uma cabeçada, não acerta um passe, tem medo de atacar, não defende bem. Cara, não dá, cara. Empresta esse moleque, sei lá, velho. Félix Torres também não é lateral. A gente precisa de lateral direito. E o Fagner lá no Cruzeiro, a gente pagando metade do salário, cara. O Fagner comendo a bola no Cruzeiro, hein? É brincadeira, cara. Então, ataque também a gente precisa. Um jogador ali, já que pra ajudar o Garro na armação do time, já que a gente perdeu o Coronado. Claro que não dava pra manter o Coronado ganhando 2 milhões por mês na reserva, né? Contrata, mano, dá uma olhada na Série B aí, vê se não tem um camisa 10 ali, um jogador que faça essa função do Garro. Claro que não com a qualidade dele, mas que tem uma noção de camisa 10 ali, tal. Porque a gente não tem, nem na base tem esse jogador, cara. O Dorival tentou até, não sei se foi o Dorival, agora eu não me lembro se foi, acho que foi o Dorival, tentou colocar o Breno Bidon como um 10 ali, mas não funcionou, não adianta. Então a gente precisa de contratações. Se o Vitor Sá, não conheço muito bem, vou ser bem sincero, ele tem 30 anos, mas não conheço o futebol dele, se é bom, se é ruim. Vou dar uma olhada depois em alguns vídeos para ver, mas claro, vídeo aí de melhores momentos, o cara parece o Messi também, né, então tem que ver, o certo seria ver um jogo inteiro do cara. Então vamos ver se vai ter contratações, não sei, a gente não tem dinheiro, vai ter que ser aí na base de buscar jogador mesmo assim, clube, o jogador livre que tá saindo, um empréstimo, alguma coisa assim pra gente poder reforçar o time que tá com muita carência aí pra essa sequência de temporada, hein? Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!